Estamos de volta para o acerto de contas. Hoje, em cima da mesa, o Conselho Europeu, que decorre amanhã, mas também ainda o clima de tensão no Egito. Contamos com as opiniões de Manuel Damasio, professor universitário, Ana Paula Vitorino, deputada do PS, e também António Gomes Mota, diretor da Business School do ISCTE. Agradeço aos três a vossa presença. Manuel Damasio, começo por si. A crise que ainda está a decorrer no Egito tem consequências imprevisíveis do ponto de vista geoestratégico, do ponto de vista económico também. Amanhã é um dia importante, é dia santo no Islão, mas é também um dia de prazos finais, deadlines para aquela região. E provavelmente nada vai acontecer, ou seja, iremos continuar a assistir a um acentuar desta tensão. Esta tensão tem um aspecto muito curioso e que nada tem a ver com o Islão, tem a ver com, se quisermos, é o fim ainda de uma parte do século XX, ou seja, de um movimento no mundo árabe que hoje é muito mal compreendido no mundo ocidental, o panarabismo. Alguns destes líderes que nós hoje olhamos, se quisermos, como indivíduos diabolizados, nomeadamente o caso do Mubarak no Egito, representam uma geração que atingiu o poder em praticamente todos estes países. Há um país que tem estado praticamente a passar ao lado deste processo, que é a Argélia, que é eventualmente aquele mais relevante para a economia portuguesa, ou se quisermos para a nossa realidade. Estamos dependentes muito do gás que chega da Argélia. Exatamente. A Argélia tem algumas características que partilha com todos estes países. Teve, obviamente, um passado recente muito mais sangrento e muito mais violento do ponto de vista social e político do que estes países, mas o que assistimos aqui é ao fim de um ciclo. Para onde é que este ciclo irá continuar é que é uma grande, se quisermos, um grande ponto de interrogação. E percebemos isso precisamente pela reação do vizinho mais interessante, ou se quisermos, mais próximo do mundo ocidental, que é Israel. Israel tem reagido de uma forma muito discreta a todo este processo, muito preocupada, e basicamente porque o que está aqui em causa, por trás de todo este apelo à democracia, que é aquilo que tem circulado na internet, que vemos um enorme entusiasmo, está aqui um risco muito grande para o mundo ocidental de podermos descambar para uma outra coisa, que foi precisamente o que já aconteceu na Argélia no passado, que é o risco de um extremar de posições, e que sabemos que precisamente no Egito, muito recentemente, houve atentados terroristas, etc., envolvendo movimentos dessa natureza. Ou seja, não é uma situação clara para onde nos dirigimos e não é assim tão claro, independentemente depois de todo o enquadramento social e do ponto de vista, se quisermos, da implementação da democracia nestes países, que a melhor solução seja aquela que irá sair deste processo. Ou seja, nós podemos estar aqui a caminhar para uma situação eventualmente intermédia que não será boa para ninguém, não será boa para estes Estados, mas não será, acima de tudo, boa para a estabilidade na região. Repare-se como o Hamas reagiu muito cuidadosamente ao apoio eventual dos palestinianos a estes movimentos e àquilo que está acontecendo, nomeadamente no Egito, que é mesmo ali ao lado. Parece que ninguém sabe muito bem o que está a acontecer. Ninguém percebe muito bem, repare-se, na reação dos Estados Unidos. Nós, em Portugal, por exemplo, que estamos aqui muito perto destes países, nomeadamente a faixa do Magreb, o caso particular da Tunísia e da Argélia. Para nós é muito difícil perceber o que é que está em causa nestes países, nomeadamente porque há uma realidade social que é hoje completamente, se quisermos, quase alien para a Europa, que é a realidade demográfica. Nós estamos a falar dos países mais jovens do mundo. A Argélia é o país mais jovem do mundo, a Tunísia é um dos países mais jovens do mundo, são os grandes alimentadores da imigração na Europa, nomeadamente em França, são países que possuem afinidades por passados coloniais, etc. E por língua também. Uma parte central da Europa, nomeadamente França, e são países que hoje estão, curiosamente, muito distantes da nossa realidade. Eu gostava só de citar aqui um exemplo que me parece muito interessante. Há muitos anos atrás, um senhor, que era o Ockham Arrange, escreveu um livro sobre a visão da França para o futuro da Europa. O Ockham Arrange foi durante muitos anos o diretor dos serviços secretos franceses e nesse livro ele dizia que não via futuro para a Europa sem a incorporação do Magreb, porque aquilo que tínhamos no Magreb como consequência do panarabismo era uma situação que no período dele e na visão dele do mundo poderia descambar ou para um extremismo islâmico ou para um modelo de poder único próximo de um comunismo reciclado, quase parece que estamos a ver assim nos nossos dias, ou para situações de extremismo com as quais o Ocidente não conseguiria lidar. Portanto, a melhor solução da Europa era incorporar o Magreb numa comunidade económica. Ora, nós sabemos que a Europa não quer isso. A Europa não consegue incorporar a Turquia. Veja-se o caso da Turquia, exatamente. Portanto, será que a Europa vai conseguir reagir a estes movimentos? Certamente que não. Vai continuar nesta posição dúbia em que, ora dá uma no cravo, uma na ferradura. E, eventualmente, não estará preparada para aquilo que será o momento seguinte, como aparentemente os Estados Unidos também não estão.
porque não sabem se hão de seguir a posição de Israel e agir com muita cautela e se calhar é melhor deixar estar o poder que está e tentar fazer uma transição suave, o que aparentemente é impossível, ou tentar tomar uma atitude mais dura. Mas o que é uma atitude mais dura? Sanções económicas. Nós estamos a falar de países onde a população vive na mais absoluta miséria. O que é sanções económicas para esta população? Não é nada. Ana Paula Vitorino, ao mesmo tempo os Estados Unidos e a Europa Israel viveram estes regimes, viveram confortavelmente com estes regimes nas últimas décadas. Há aqui uma alteração de status quo que ninguém percebe bem para onde é que vai cair. Aliás, veja-se desde logo a posição do exército egípcio, que não toma posição. Bem, não será bem assim, mas de qualquer forma eu julgo que há aqui fatores que devem ser sublinhados e que são muito importantes para esse tipo de análise. Desde logo, de facto, estas revoluções não têm nada a ver com fundamentalismos islâmicos. Aliás, seria expectável começarmos a ver como é tradicional queimar bandeiras americanas ou francesas, e nada disso foi visto. É de facto, o que é notável é que isto é a emergência de uma determinada classe média urbana e uma juventude que tem níveis de instrução muito mais elevados do que aquilo que é a média deste tipo de países, mas que não tem emprego e que tem dificuldades económicas óbvias, e isso de facto é um tipo de revolução de uma natureza diferente. Por um lado, mais preocupante, mas, por outro lado, ultrapassada que esteja a crise, talvez seja sintoma de que passarão a ser parceiros, porventura, de uma maior qualidade. Eu acho que há aqui duas abordagens um bocadinho diferentes. Aliás, três abordagens um bocadinho diferentes. Por um lado, é de facto a questão da Europa e a sua relação com o Magreb, ou então com os países árabes de uma forma geral, e é a relação que Portugal deve ter com esses países. Nós, de facto, temos apostado muito nos países do Norte e do Leste, mas se nós pensarmos bem, nós temos muito mais afinidades culturais com os países do Magreb do que temos propriamente com a Finlândia ou outros países do Báltico. Porque é daí que vem a nossa história. Nós temos séculos de história em comum. Aliás, nós temos a língua europeia com o maior número de palavras árabes. E temos uma identidade e até uma proximidade física. A capital mais próxima de Lisboa é Rabat. Não é Madrid, exatamente, não é Madrid, é Rabat. E, portanto, há toda aqui uma potencialidade que Portugal, com a Europa ou sem a Europa, tem e deve apostar. É claro que este tipo de crise tem logo os efeitos imediatos, tem a ver com a crise do petróleo. Aliás, não é por acaso que começa imediatamente a subir. Temos a questão do canal de Suez, que não só a instabilidade que pode ser expandida e o efeito de contaminação que pode haver relativamente a todo ao Médio Oriente, ainda que sejam países de natureza diferente, mas também a questão do canal de Suez, por onde passa uma elevada percentagem do petróleo, e temos também todas as oportunidades, por outro lado, e essa é a terceira vertente, todas as oportunidades que se perdem em termos empresariais. Ou seja, existe esse efeito, que é o efeito imediato que tem a ver com o petróleo, mas existe também, obviamente, uma instabilidade que não é nada favorável a uma sã convivência em termos das empresas internacionais. Aliás, nós estamos preocupados com a nossa Simpor, mas assim, acima de tudo, estaremos preocupados com a inviabilização no curto prazo de alguma internacionalização que precisamos urgentemente. E que são países florescentes. E são países florescentes. Mas, acima de tudo, são países que, neste momento, estão completamente abertos a esse tipo a incentivar estas relações connosco. Aliás, ainda esta semana houve alguns encontros interparlamentares da área do Mediterrâneo, em que, em termos de afirmação política, quer os países do Magreb, quer os países do sul da Europa, de uma forma geral, de facto tomaram consciência de que cada vez mais existe esse tipo de abertura. E, portanto, existe o efeito imediato que tem a ver, de facto, com os custos das matérias-primas, mas, por outro lado, existe esse efeito que pode ser preocupante a médio prazo para as nossas empresas, para a nossa economia, mas que eu acho que
pela natureza deste tipo de crise, precisamente porque pode ser a emergência de um determinado postura. Aliás, se nós tivermos países democráticos e com regras mais transparentes, eliminam-se estes efeitos de corrupção que nós sabemos que existem associadas a este tipo de ditaduras e que, portanto, o ambiente, não só pela emergência do tipo de sociedade mais qualificada, mas também por uma sociedade mais transparente, pode-se fazer com que exista uma maior... Existam oportunidades para nós. António Gomes Mota, esta questão do Magreb teve passos importantes em 94, quando se tentou criar uma espécie de plano Marshall, enfim, perdoem-me a comparação, mas basicamente haver um investimento forte da Europa nestes países para travar também um pouco a imigração. Acabou por não dar passos importantes, esse plano, digamos, essa intenção. Sim, foi uma iniciativa, que na altura se verificou e acho que apenas, fundamentalmente, pecou porque foi pouco consistente e depois porque também não se procurou atuar em mais nada que não fosse a dimensão puramente económica no relacionamento com esses países e, portanto, não teve, no fundo, os efeitos que nós esperaríamos. Eu gostava só de sublinhar duas notas sobre este tema. Por um lado, é muito verdade o que a Ana Paula Vitorino referiu relativamente à nossa proximidade com estes países, mas é uma proximidade que não tem sido nada trabalhada. Ou seja, praticamente ninguém em Portugal conhece nada sobre a Algéria, sobre Marrocos ou sobre a Tunísia, tirando algumas pessoas que foram para lá fazer férias. Portanto, há, de facto, uma grande distância em termos de conhecimento. Por outro lado, também, mesmo as empresas portuguesas, há, obviamente, alguns casos de sucesso, mas também há um mundo inteiro de oportunidades por explorar. E penso que Portugal pode tirar partido de duas dimensões importantes, que é justamente da proximidade geográfica e, sobretudo, e acho que isso é uma grande vantagem que nós temos na Europa, não temos nenhum problema de imigração relativamente a essa zona. E, portanto, estamos em condições bastante mais tranquilas e bastante mais favoráveis para estabelecer outro tipo de relação com esses países. Não, Lamásia, vamos para o segundo ponto da nossa agenda. 24 horas do Conselho Europeu, de repente aparecem declarações um pouco, enfim, de todos os responsáveis europeus, desde logo da senhora Merkel, que vai dizer que os chefes de Estados vão ter de encontrar rapidamente e tomar decisões importantes, estou a citar, decisões importantes. A França também já diz que está disponível para que o Fundo Europeu de Resgate financie a compra de dívida pública de países que estejam a ter dificuldades. Leia-se Grécia, Irlanda, Portugal e sabe-se lá Espanha. Itália. É aqui, digamos, um preâmbulo para as reuniões que vão existir em março. Podem surgir desenvolvimentos importantes amanhã no Conselho Europeu. E é eventualmente a Europa também a tomar consciência de que tem de se pôr de acordo sobre algumas coisas, nomeadamente até onde irá a força, entre aspas, ou a vontade da Alemanha de impor condições, porque a haver essa possibilidade de utilização do fundo, ela será feita com condições. A principal condição do Estado alemão, ou se quisermos do governo alemão, da Angela Merkel, é bastante conhecida, ou seja, a imposição de um limite constitucional aos déficits em todos os países afetados por isso, em todos os países da zona euro, da União Europeia, e de alguma forma, se nós separarmos essa posição da Angela Merkel do contexto particular, nomeadamente do contexto de sermos nós um dos visados, ou seja, ninguém gosta particularmente que outros venham a ditar regras em nossa casa, há aqui um princípio que tem sido pouco discutido no discurso alemão, mas que é bastante interessante, que é um princípio de que a Europa tem de se apresentar como uma casa organizada, que é um bocadinho o discurso do próprio povo alemão, ou seja, esta ideia de que se eu me organizo em minha casa, e se nós queremos caminhar, porque é o que está aqui em causa, se queremos caminhar para uma coisa comum, então as nossas casas têm todas de ter regras iguais.